Mais, que traz as principais notícias da manhã e, no caso da edição de segunda-feira, também o que aconteceu de importante no fim de semana. Olha, agora de manhã o Donald Trump tuitou dizendo que Brasil e Argentina estão desvalorizando artificialmente a sua moeda em relação ao dólar e que, então, por isso, ele vai reagir, porque essa desvalorização estaria prejudicando os fazendeiros americanos, a indústria americana, então ele vai reagir e vai sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. Bom, o Donald Trump está melhor informado, porque aqui o câmbio no Brasil é flutuante, né? E também, se fosse para, vamos dizer, apostar na desvalorização, o Banco Central não teria feito o caminho inverso na tentativa de segurar o aumento do dólar na semana passada, intervindo no mercado e vendendo dólares. Então, assim, não faz o menor sentido. O Bolsonaro disse que vai, se for necessário, vai ligar para o Trump para conversar com ele, né? O Mourão andou também fazendo declarações dizendo que toda essa variação do câmbio aí tem a ver também com as tensões geopolíticas do mundo. E o fato é que tem muita gente falando demais e entendendo de menos o que está acontecendo. Olha, também tivemos aí nesta manhã informações aí da área econômica. Os analistas aí do mercado financeiro, né, consultados pelo Banco Central, sai aquela expectativa ali do boletim Focus, né, e esses analistas mantiveram então a projeção de crescimento para a economia neste ano em 0,99% do PIB, tá? Aumento do PIB de 0,99%. Projeção de inflação subiu também um pouquinho, de 3,46% para 3,52%. E mais algumas informações aí da Operação Faroeste, aquela que investiga a cúpula do judiciário baiano, em função daquele mega esquema de grilagem, talvez o maior esquema de grilagem do Brasil. A desembargadora Maria do Socorro foi presa, né? Inclusive na semana passada, ela foi pega num grampo da PF orientando uma assessora a destruir provas. Então ela estava proibida de se comunicar com funcionários do Tribunal de Justiça, mesmo assim ela conversou com a secretária sobre aí o paradeiro do celular dela, tá? Então os investigadores estão atrás de saber, afinal de contas, o que tem no celular de Maria do Socorro. Renan Calheiros também, olha, em depoimento da Polícia Federal, Márcia Cavalari Nunes, CEO do Ibope, ela afirmou que o Instituto foi procurado por Renan Calheiros para fazer uma pesquisa de R$600 mil na campanha do filho dele ao governo de Alagoas em 2014. E acabou que parte desse valor, segundo a Márcia Cavalari, a CEO do Ibope, essa parte desse valor foi paga aí pela JBS, a pedido inclusive do Renan. Renan teria avisado aí, segundo o depoimento dela. Vai se complicando a situação do Renan, né? Finalmente, já que parece que ninguém acha prova de nada contra o Renan. Renan está sendo aí absolvido de todos os seus inquéritos. Eu sempre digo o seguinte: se for para abrir uma investigação, que seja uma investigação bem feita, profunda, ampla, que realmente sirva para alguma coisa. Senão, ela acaba virando atestado de idoneidade para um sujeito como o Renan. Tivemos aí também manifestações, aí, tanto ontem como hoje, no Twitter, né? O Twitter virou essa arena. Bom, o Leonardo DiCaprio respondeu ao Bolsonaro, falando que não doa dinheiro para aquela ONG, para a WWF, né? Que o Bolsonaro tinha dito que ele doava, resolveu ironizar e tudo, e ele reagiu respondendo que não doa, embora considere a causa importante. E aí agora o Mark Ruffalo, aquele ator que faz o Hulk, né, da Marvel, nesses filmes da Marvel, também foi no Twitter criticar o que ele chama de política não ambiental de Bolsonaro. Então realmente está virando um HQ, uma história em quadrinhos, a nossa política, né? Não a política brasileira, não, a política mundial. Todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer falar, e muita gente, ninguém às vezes tem noção do que está falando. Eu acho que é o caso aqui do Verdão, do Mark Ruffalo, tá bom? E tivemos aí também a notícia de que o Crivella está sendo investigado lá no Ministério Público, acabou surgindo o nome dele numa investigação do Ministério Público que apura corrupção, esquema de corrupção lá na Prefeitura. Matéria do Globo, segundo o jornal, o doleiro Sérgio Mitzray, num dos seus anexos, delatou o empresário Rafael Alves, acusando de montar um QG da propina dentro da Prefeitura. Abre aspas, Rafael Alves viabiliza a contratação de empresas para a Prefeitura
e o recebimento de faturas antigas em aberto deixadas na gestão do Eduardo Paes, tudo em troca do pagamento de propina. Quer dizer, não mudou nada pelo visto, né? E aí o Crivella também anunciou que vai boicotar o Globo. Assim como o Bolsonaro resolveu boicotar a Folha, o Crivella resolveu boicotar o Globo. Não adianta matar o Mensageiro, não. Olha, eu discordo de muita coisa que é publicada na imprensa comercial, sou um dos maiores críticos, sempre faço aqui as minhas observações, mas tem muita coisa importante também, muita matéria importante que sai. Então é preciso diferenciar o que é editorial, o que é matéria boa, matéria ruim. Isso tem em qualquer lugar, mas é claro, se você verifica ali uma campanha de determinado veículo, você pode reagir a isso. Agora, o que está acontecendo é a violação do princípio da impessoalidade da administração pública. Isso, claro, manifesta um debate, esse debate precisa ser travado, precisa ser ampliado e aprofundado. O que eu sempre digo assim, não adianta você querer culpar o Mensageiro. Normalmente é isso que acontece com quem está do lado de cá, da imprensa, que tem esse papel de fiscalizar o poder, seja ele qual for, e apontar o dedo na ferida. Ou, né, se for para falar bem só, aí vira armazém de secos e molhados, como já dizia Miguel Fernandes. Olha, na semana nós temos o seguinte, deputados e senadores retomam a discussão sobre o calendário da tramitação da PEC da segunda instância. Na terça, líderes da Câmara e do Senado vão se reunir de manhã para definir o cronograma. E no dia seguinte, o Moro vai à CCJ do Senado, como estava previsto na semana passada, acabou sendo adiado, para discutir a constitucionalidade e o mérito da proposta. O STF retoma também aí na quarta-feira o julgamento da UIF, daquela coisa do compartilhamento de dados bancários e fiscais, não só o IFE, como Receita Federal, dados bancários e fiscais com o Ministério Público. Nós tivemos a maioria decidindo, 9-2 decidindo pelo compartilhamento total, sem restrições, mas há aí gente que está com um pouquinho de, vamos dizer assim, de antena ligada para ver o que o STF pode, de repente, definir na consolidação desse julgamento, que eles podem estar usando aí para colocar alguma tese, alguma casca de banana, algum tipo de limitação que a gente não tem observado num primeiro momento, tá? Então, inclusive está aqui a suspeita é que eles podem querer aí avançar um pouquinho nos parâmetros mais exatos dos repasses de informações da UIF, do antigo COAF, especialmente no sentido de que os órgãos de persecução penal não poderiam encomendar informações ao COAF, ao UIF no caso. É preciso diferenciar o que é encomendar, no caso aí de uma investigação deturpada, manietada, manipulada politicamente, né, em que você solicita dados para perseguir determinado alvo porque você tem um interesse político. Isso precisa ser combatido. Agora, se o Ministério Público, se a Polícia Federal está investigando, tem um delator, que aquilo abre um campo de informação, abre um campo de análise, isso vai bater na necessidade de se obter essas informações, ainda que no nível do indício, para ver se tem alguma coisa, se vale a pena depois pedir autorização judicial para quebra do sigilo bancário e fiscal, isso obviamente tem que acontecer, até porque tem que ser realmente uma via de mão dupla, nesse caso aí, para agilizar, né, o combate da lavagem de dinheiro, o combate da corrupção, o combate do crime, né, em geral. Além disso, o Congresso Nacional, na terça, amanhã, terá nova sessão para decidir sobre aqueles vetos ainda do Jair Bolsonaro e também se libera os 23 bilhões de crédito extra para ministérios e estatais. Também temos aqui, a Câmara vai abrir um plenário para votar algumas medidas provisórias que estão prestes a caducar, dentre elas as que permitem às empresas não divulgarem seus balanços financeiros em jornais e a que transfere o COAF, aquela que transferiu o COAF para o Ministério do Ministério da Economia para o Banco Central. O TSE também decide nesta semana se a senadora Juíza Selma ela terá o mandato cassado. Ela é acusada de omitir 1,2 milhão em gasto de campanha eleitoral em 2018. E na quarta será feita a leitura do parecer de senadores a duas PECs enviadas pelo governo no plano Mais Brasil. A PEC emergencial, que trata sobre a revisão dos fundos, serão as primeiras a serem analisadas pela CCJ. E a proposta sobre o novo Pacto Federativo ainda aguarda relatório do senador Márcio Bittar. Acompanhe a nossa cobertura em tempo real com todas as novidades, todos os bastidores, todos os furos
no nosso universo político brasileiro tão complexo, tão complicado, e nós nos vemos mais tarde no Momento Antagonista. Um abraço.